devido comprometer a estabilidade e confiabilidade do sistema elétrico de potência. O afundamento de tensão é definido como uma redução do valor eficaz da tensão em uma ou mais fases, com uma variação entre 10% e 90% da tensão nominal e uma duração que varia entre 0,5 ciclo e 3 minutos. Para garantir que esse crescimento da energia eólica não comprometa a segurança operacional do sistema elétrico de potência, foram incorporados requisitos mínimos à suportabilidade do afundamento de tensão, que é o requisito Low Voltage Rate True, que é o requisito LVRT, que é descrito por uma curva de magnitude e duração do afundamento de tensão. Para uma máquina DFIG, os terminais do estator estão conectados diretamente à rede, enquanto os enrolamentos do rotor são conectados ao MSC, que é o conversor do lado da rede, e tem o lado GSC, que é o conversor do lado da rede. E esses conversores são conectados através de um capacitor conhecido como link DC. Já para uma configuração PMSG, o sistema possui uma turbina de velocidade variável com um gerador síncrono de ímãs permanentes, conectados diretamente à rede, por meio de um conversor de frequência com a mesma potência nominal do gerador. Como foi dito, o requisito LVRT ele depende da norma que cada país adota para essa curva de suportabilidade a afundamento de tensão. Por exemplo, a Alemanha, o parque deve suportar um afundamento de tensão de até 100% durante um período de 150 milissegundos e não sair de operação. No Brasil, o qual será a norma utilizada para esse estudo, o procedimento de rede brasileira estabelece que durações de afundamento menores que 500 milissegundos, o aerogerador deve suportar um afundamento de tensão de até 0,2 PU. Na figura, mostra um afundamento de tensão causado por uma falta trifásica aterrada, onde, para um afundamento acima das curvas, o parque continua em operação. Caso o afundamento de tensão esteja abaixo das curvas, a desconexão do parque é permitida. É observado também que, para alguns países, esse tipo de falta causaria a desconexão do parque. Na ocorrência de um afundamento de tensão, é analisada a sua propagação até os terminais das turbinas, onde será analisada a magnitude do afundamento de tensão para o requisito LVRT e o comportamento das máquinas, onde será observado que ocorrerá a redução da potência ativa, sobrecorrente de distorções harmônicas no lado da corrente da rede, sobretensões e oscilações na tensão líquida DC e sobretensão, sobrecorrente de distorções harmônicas na corrente da máquina. E isso ocorre devido que quando acontece um afundamento de tensão, ele vai causar uma variação no fluxo magnético gerado por altas correntes no estator. E para evitar alterações no caminho do fluxo do estator, a corrente da máquina é excedida. O comportamento do aerogerador, ele depende do tipo de falta que é causada durante o afundamento de tensão. Quando são causadas essas faltas simétricas, elas vão causar sobretensões na tensão líquida DC e sobrecorrente no conversor, tanto do lado da rede quanto do lado da máquina, ambos no início da perturbação. Enquanto, para faltas assimétricas, além de sobretensões e sobrecorrentes, causam distorções harmônicas e oscilações. Devido a esses tipos de faltas, elas possuírem componentes de sequência negativa. Será analisada uma propagação e alteração do afundamento de tensão, o qual depende do tipo de conexão dos trafos e o tipo de afundamento de tensão que está sendo gerado. Na figura, é apresentado um afundamento de tensão do tipo A e D, onde o primeiro trafo é um estrela-aterrado e estrela-aterrado. Ao se propagar, nota-se que há uma alteração no tipo de afundamento de tensão. Ao passar pelo segundo trafo, que é de conexão delta estrela-aterrado, nota-se que um afundamento de tensão do tipo A não há modificação, porém o afundamento do tipo D vira um C, pois esse tipo de conexão delta, ela filtra a sequência zero da falta. Os principais estudos sobre afundamento de tensão e LVRT na literatura foram, em um, foi estudado um gerador DFIG durante um afundamento de tensão causado por faltas e considerando a propagação do afundamento de tensão. Em 2 e 3, os autores estudaram afundamentos de tensão causados por faltas simétricas e assimétricas em turbinas DFIG, porém não consideraram a propagação, e sim causar a redução de tensão diretamente nos terminais da máquina. Em 4, nesse estudo foi considerado turbinas do tipo PMSG e foi analisado a condição LVRT através de faltas e sendo analisadas no sistema coletor. Em 5, foi estudado os impactos de faltas simétricas e assimétricas em turbinas DFIG, considerando mudança do ângulo de fase e recuperação da tensão, através da redução da tensão nos terminais das turbinas. Em 6,
Foi avaliado um gerador PMSG em relação a faltas e considerando a propagação do afundamento de tensão. Em 7, foi realizado um estudo para investigar e melhorar o desempenho do DFIG em condições LVRT, ocasionando afundamentos de tensão diretamente nos terminais das turbinas. E por último, em 8, esse estudo foi utilizado aerogerador do tipo PMSG e realizado faltas severas e medidas diretamente no sistema coletor. Bom, o foco principal deste trabalho é analisar por meio de simulação computacional o desempenho de parques eólicos frente a fundamentos de tensão sob condições faltosas, tendo como objetivos específicos analisar a propagação de afundamentos de tensão do sistema de transmissão até os terminais das turbinas eólicas, avaliar, através da curva LVRT, a continuação da operação do parque eólico, analisar o comportamento dinâmico dos modelos agregados dos aerogeradores e levantar a área de vulnerabilidade no sistema elétrico de potência de acordo com a operação dos aerogeradores. As contribuições do meu estudo foram a comparação dos dois tipos de aerogeradores quanto ao comportamento dinâmico durante os afundamentos de tensão, levantamento das faixas esperadas de sobretensão e sobrecorrente nos conversores de ambos os aerogeradores, considerando a propagação dos afundamentos, e identificação das áreas mais críticas do sistema elétrico de potência quando em situação de falta para o parque eólico. A minha metodologia proposta foi separada em 6 tópicos, onde o primeiro é a modelagem do sistema elétrico de potência, onde foram modelados geradores, barras, linhas de transmissão e diferentes cenários de operação. Em 2, ocorreu a modelagem do parque, foram feitas as agregações das turbinas, cabos, transformadores e filtros. Em 3, foram cenários de faltas, onde foram realizados 5 tipos diferentes de faltas, sendo elas monofásicas, bifásicas aterradas, trifásicas e trifásicas aterradas, onde essas faltas elas são auto-extinguidas. Tem a operação da termoelétrica, que ela será operante e não operante, e foi utilizada uma duração de 0,1 segundo. Foi utilizado esse tempo devido ao seu adequado para medições de afundamento de tensão. Depende também da duração da proteção. E foi aplicado todas as faltas na metade das linhas de transmissão do sistema elétrico de potência. Em 4, foi analisado a propagação da afundamento de tensão. É analisada a propagação do afundamento passando pelo ponto de acoplamento comum, pelo tráfego coletor, até chegar nos terminais das turbinas, de onde serão medidas. Em 5, ocorreu a avaliação LVRT, onde é analisada a magnitude do afundamento de tensão, onde abaixo da curva adotada, o parque desconecta, e acima da curva, o parque continua em operação, e serão analisado o comportamento dos aerogeradores. E em 6, comportamento dinâmico dos aerogeradores, que é realizada a comparação das máquinas adotadas em relação ao comportamento delas frente ao afundamento de tensão. Foram medidas sobretensão, sobrecorrente e a área de vulnerabilidade. Meu modelo de estudo de caso foi o Parque Eólico de Cerro Chato, localizado na cidade de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul. O modelo equivalente do sistema elétrico de potência possui 19 barras, 26 linhas e uma potência nominal de 92 MW. Foi utilizado o programa computacional MATLAB e Simulink para modelagem e simulações dos afundamentos de tensão. O parque eólico está situado na barra 16. Como o sistema elétrico de potência apresenta uma usina termoelétrica localizada na barra 19, foi utilizado como cenário de operação, usina operante e não operante. E para melhorar o entendimento, foi realizada uma falta na linha entre a barra 18 e 19 e analisado seu comportamento nos seguintes slides. A rede interna do parque eólico equivalente ela é composta pela agregação de 46 aerogeradores de 2 MW, sendo 23 DFIG e 23 PMSG. Para modelos agregados, as turbinas elas são agregadas em modelos equivalentes de um único aerogerador. A conexão dos aerogeradores em estudo são delta estrela, sendo a conexão em estrela referente ao nível de tensão de 0,575 kV, ou seja, o do lado dos aerogeradores onde serão localizados. Primeiramente, eu fiz um estudo geral onde é apresentado o afundamento de tensão para todos os 5 tipos de faltas em todas as linhas de transmissão do sistema elétrico de potência e considerando a termoelétrica em operação. Na figura, o eixo Y está sendo analisada a magnitude do afundamento de tensão. Em X, mostra cada linha do sistema elétrico de potência e tem a curva LVRT em 0,2 PU, pois foi adotado o Código de Rede brasileiro. É observado que faltas do tipo trifásicas e trifásicas aterradas, elas causaram afundamento de tensão menor que 0,2 PU. Nota-se também que as faltas mais severas, elas aconteceram próximas ao parque eólico,
que é o que está localizado na barra 16. E para todos os outros casos, o parque deverá continuar em operação. Como foi citado anteriormente, foi gerado um afundamento de tensão entre a barra 18 e 19, e foram gerados 2 tipos de falta no mesmo ponto. Como a propagação do afundamento de tensão é o mesmo até os terminais das turbinas, eu peguei apenas o barramento de um dos aerogeradores. Na figura, vai mostrar a forma de onda da magnitude do afundamento de tensão, considerando a propagação até os terminais das turbinas. Na esquerda, é apresentada uma falta monofásica e na direita, uma trifásica aterrada. Observa-se que uma falta simétrica causa afundamento de tensão mais severo do que uma assimétrica. E nota-se também que, para ambas as faltas, o parque continua em operação, e assim poderá ser analisado o comportamento dinâmico das máquinas em estudo. Nesta figura, será analisada as correntes do conversor do lado da máquina para faltas monofásicas e trifásicas aterradas. Ao analisar a figura, é observado que a corrente da máquina para o PMSG é desconsiderada independente do tipo de falta. Logo, o gerador síncrono ele é desacoplado da rede pelo conversor durante o afundamento de tensão. Já ao analisar a corrente da máquina do DFIG, nota-se que para uma falta monofásica, além de sobrecorrentes, há grandes distorções harmônicas devido às componentes de sequência negativa que aparecem nesse tipo de falta. E é observado que essas correntes elas são excedidas devido quando ocorre um afundamento de tensão no DFIG, por exemplo, causa uma variação no fluxo magnético gerado por altas correntes do rotor, evitando assim alterações no caminho do fluxo do estator. Já para analisar o comportamento da tensão link DC para as faltas monofásicas e trifásicas aterradas no mesmo ponto, na figura pode-se observar que, independente do tipo de falta gerada, a tensão no DFIG é menor que o PMSG, e isso se dá devido à capacidade da corrente da rede em mantê-la quase constante. No PMSG, a tensão é maior, pois seu conversor de potência está diretamente conectado ao estator da máquina. E é observado uma sobretensão maior no PMSG para faltas trifásicas aterradas. Quando analisamos as correntes da rede durante um afundamento de tensão, notamos que, ao comparar as figuras, é observado que a sobrecorrente do conversor do lado da rede para o PMSG é menor para ambos os tipos de faltas, enquanto a sobrecorrente no DFIG é maior. A corrente da rede no DFIG ela é excedida devido às grandes sobrecorrentes do rotor, fazendo com que a controlabilidade do conversor seja perdido, causando assim grandes aumentos na corrente. E além de se excederem para conseguir manter constante a tensão link DC, como foi dito anteriormente. Na figura, é mostrada as áreas do sistema elétrico de potência, identificadas em cores diferentes, onde um tipo de afundamento provoca variação da potência gerada pelo parque. Serão analisados 2 cenários, onde a usina termoelétrica operante na esquerda e a não operante na direita. Ao analisar a figura, é observado que quando a usina está em operação, há um menor número de linhas que provocariam o desligamento do parque, e grande parte das linhas com uma potência acima de 0,8 PU. Enquanto, com uma usina não operante, é observado que há um menor número de linhas injetando potência acima de 0,8 PU e um maior número de linhas com uma potência abaixo de 0,4 PU, o qual ocasionaria o desligamento do parque. Como resultados preliminares, foram observados que afundamentos de tensão gerados por faltas simétricas causam afundamentos mais severos, faltas do tipo monofásicas levam a uma pequena perturbação nas turbinas eólicas, afundamentos de tensão devido a faltas em locais diferentes, mas com a mesma magnitude, podem afetar as turbinas eólicas de maneiras diferentes. O DFIG ele é mais vulnerável a afundamentos de tensão do que a tecnologia PMSG e a importância relevante da usina termoelétrica sobre o sistema elétrico de potência quando submetido a um afundamento de tensão. No meu cronograma, pode-se observar que foram concluídos os pré-requisitos do PPGE, creche de disciplinas, exame de proficiência, estágio de docência, a revisão bibliográfica e as modelagens estão concluídas e a submissão do artigo também já está concluído. Está em andamento a inscrição da dissertação, análise dos resultados e a defesa da dissertação está pendente. Muitíssimo obrigada. Muito obrigado, Renata, pela tua apresentação, bem dentro do tempo previsto. E agora passo a palavra, então, para o professor Daniel Gazzana, para seus questionamentos.
Perfeito, então. Obrigado, Renata, pela apresentação. Roberto também. Já parabenizo aí pelo trabalho, né? Fazendo uma parte aqui, novas experiências, né? Mas isso acho que é até interessante para outras pessoas poderem participar do seminário aí, né? Como a família aí também, que formas convencionais torna mais difícil, né? Outro ponto interessante também é poder acompanhar o tempo, né? Que a gente tem ali a marcação ali, então foi bem precisa aí no teu prazo. Bom, em relação ao trabalho, tá, o artigo acho que eu achei relativamente bem escrito, certo? A apresentação também está condizente aí com o trabalho que tu está fazendo, com o trabalho que tu apresentou. Claro, tu apresentou uma quantidade bem grande de informação, né? Agora, nesses 15 minutos, aí, acho que daria até para transformar isso em 45 minutos, Então, mas isso mostra a tua, querendo mostrar que realmente tu fez bastante trabalho até então. Bom, só algumas observações, né, em relação a algumas dúvidas aí que ficaram do que tu apresentaste, né? Bom, na realidade, quando tu escolheu ali o teu estudo de caso, né, tu fez ali fez sistemas equivalentes, né? Então, tu comparou esse chamado híbrido ali, né, com dois tipos ali, né, o gerador de indução e gerador síncrono, né? E tu considerou ali 23 e 23 de cada um. isso. Isso, na realidade, é de fato a topologia desse parque eólico que tu tá real, ou tu fez essa escolha aleatória para fazer esse número igualitário, vamos dizer assim, de No divisões zero geradores? No caso, o Parque Real, ele possui bem mais PMSG do que DFIG, só que como a intenção do meu trabalho, uma das contribuições era fazer a comparação entre o PMSG e o DFIG, eu decidi fazer com que eles tivessem a mesma quantidade na rede interna do parque. Ah, tá. Então foi uma opção tua para tentar verificar, vamos dizer assim, dar o mesmo peso para a penetração dos dois tipos aí de aerogeradores. Tá. Observar como vai ser o comportamento dele em relação à mesma equivalência deles. Esses resultados, a princípio, que tu mostraste ali, né? Claro, tu fez todas as tuas análises, tu fez simulações, né? O teu trabalho então ali é baseado em simulação. Tu chegou a ter acesso a, vamos dizer assim, alguns dados reais, vamos dizer assim, para tentar balizar o que tu conseguiu na simulação versus o que de fato seria o comportamento de um parque real com a mesma característica do que tu está simulando? Sim, eu tive como base o trabalho de mestrado da Daphne, que também foi orientando do professor Leborgne, e tem vários artigos e estudos que a gente teve como utilizar como limites, e todas as minhas simulações elas estavam dentro dos padrões. Tá, então na realidade, desculpa, os dados então que tu chegou a comparar, teve então dados reais mesmo, não foram Sim, só dados dados de reais, sim. simulação. Tá, outra também, mais uma questão da forma que tu conduziu, né, a questão ali do local da falta, né, acho que ali no slide 13, que acho que isso, deixa eu ver, botou ali no 50%, não, mais um para trás ali. Bom, mas enfim, tu colocou que a falta foi, acho que é no outro slide. Isso. Foi uma falta monofásica e uma trifásica aterrada. Não, perdão, acho que é o slide 13 ali. É que tu dá a tua metodologia. Certo. Isso, que tu falaste ali que tu fez a falta ali no bloco 3, ali 50% da linha. Então, tu fez a falta na metade ali da linha. Tá? De todas as linhas de transmissão do sistema elétrico de potência. Tá, tu escolheu também um local para fazer a falta que tu julgou ser representativo? Qual o motivo de tu ter escolhido esse local? Mesmo. Oi? Desculpa? Foi mais representativo. Tá, então esse foi o teu estudo ali. Depois ali, quando tu mostrou teus resultados, né? Na realidade, quando a falta ali foi bem próxima do parque, né? Uhum. No slide... Isso, 14. Tá, perfeito então. Só para... E aí tu concluiu ali na próxima apresentação, no próximo slide,
Tá, exatamente aí, né? Que quando ocorreram ali 3 casos, né, que estariam a princípio violando justamente no Que ponto fazia com que o parque se desconectasse da rede. aqui ali na barra 16, né? Isso, o Onde parque tá. eólico, aham. Tu mostrou num outro slide ali também, né? A questão da conexão do transformador, né? Que a gente sabe que ela influencia diretamente ali na questão ali dos afundamentos, né? Estrela, triângulo, enfim, né? Aterrado, né? Isso a princípio não foi o foco do teu trabalho, a questão Não, do transformador. Tu escolheu uma forma de conexão também novamente aleatória, ou tu fez alguma escolha? não, a conexão ela foi dada realmente do parque mesmo. Essa é a conexão do parque para 3 complexos, que foram os 3 complexos que eu fiz a modelagem. É esse tipo de conexão. Tá, então tu se baseou na questão do parque ali. Isso. Tu acredita que os teus resultados, tu chegou a pensar que conclusão tu poderia, claro, tu comentaste ali que tu optou por fazer uma divisão igualitária ali, 23, né, da mesma, 2 tipos diferentes, né, mas tu chegou a pensar o que alteraria nos teus resultados uma condição supostamente real, vamos dizer assim, onde não teria essa questão de igualdade entre os diferentes tipos aí de geradores, né, de indução ou síncronos, Eu isso até influenciaria. Eu até fiz algumas simulações onde eu colocava mais turbinas DFIG, mais PMSG, e igual, tipo, o DFIG ele continuava sendo mais vulnerável a afundamentos de tensão, independente da quantidade de turbinas. Uhum. O Tá, PMSG é sim, fato. não, porque esse talvez é um ponto importante que não sei o quanto é, estou te perguntando, né, que talvez deva comentar em algum ponto aí do teu trabalho, né, essa questão de uma condição muitas vezes real que não tem essa igualdade, digamos assim, né? Talvez algo tenha que ser avaliado com um pouco mais de detalhe. Ali nas tuas conclusões, né, vamos dizer assim, quando a gente faz aí um trabalho de simulação, né, então tu chegou aí numa série de conclusões, né, com base em tudo que tu realizou. Todas essas conclusões que tu chegou agora, elas são conclusões, vamos dizer assim, já totalmente conhecidas do estado da arte, ou Sim, tu, vamos dizer assim, tu teve algo que tu pode dizer, não, aqui algo que foi diferente do que eu estava esperando ou contribuir de alguma forma com alguma das minhas simulações. Tudo isso coincidiu com o que tu vinha lendo? no caso, a questão diferente foi em relação à minha área de vulnerabilidade, que eu fiz em relação à potência injetada na rede durante um afundamento de tensão. Normalmente, as pessoas fazem a área de vulnerabilidade em relação à magnitude do afundamento de tensão. Então, tipo, teve ressaltar a importância da usina termoelétrica na questão dela estar operando ou não sobre o sistema elétrico de potência. Certo. Tá. Bom, são pontos que são importantes, né, nas tuas conclusões aí, porque, como eu disse, muitas vezes a gente se baseia no que já foi feito, não necessariamente a gente pode chegar a uma conclusão talvez um pouco diferente em algum caso, né, e sobretudo também por isso que eu te pergunto de situações reais, né, então para a Sim, gente tentar, de fato, aí validar uma possível simulação. Então, só pontos aí que teu documento final, né, vale a pena talvez dar um destaque nisso, né, se tudo foi exatamente como tu esperava ou não, né, então não desmerece o teu trabalho se algo que tu concluiu não era exatamente aquilo que tu esperava também, né, sabe que o modelo de simulação nem sempre procura ser o mais próximo do real, mas nem sempre ele representa, né, o real. Bom, só para finalizar, acho que no teu cronograma, acho que já dá para ver ali que tu está bem no último semestre, né? Então tu acho por que isso até que, apresenta. Oi, pode por falar. isso que já tem tantos resultados, porque tipo, a defesa já tá para ser agora em julho. Tu já está com a defesa, então mais ou menos tá na tua pretensão, então finalizar no prazo agora, em julho mesmo, então já está com Uhum. a dissertação já está encaminhada, já praticamente escrita, digamos assim, acredito eu, né? Tem um mês pela frente, então, para É, finalizar.
bom, se tu acredita que está num bom andamento, né? Já está com o documento consolidado, vê que tu tem bastante resultados, acho que o teu trabalho, ao meu ver, aparentemente está bem encaminhado. Então, acho que era isso. Obrigado aí pela tua apresentação. Obrigada. Foi bem claro nas respostas, nos questionamentos. Repasso a palavra para o professor Roberto. Obrigada, professor Daniel. Bom, Daniel, muito obrigado aí pelas tuas colocações e observações. E passo a palavra agora à professora Mariana Resener. Certo, bom dia a todos. Então, quero agradecer a Renata também pela apresentação e Roberto pelo convite para participar da banca. Eu tenho algumas dúvidas, tá, Renata? Algumas considerações aqui que eu vou tentar ser breve para que a gente não se estenda muito no horário. Com relação à apresentação, eu achei ela com muita informação, então, nesse tempo de 15 minutos, eu acho que é inviável apresentar tanta coisa, tá? Então, talvez isso possa ser levado para a apresentação da defesa, né? Não adianta a gente falar um monte de coisas sem conseguir explicar um pouco mais e até respirar um pouquinho, né? Isso mas, assim, o trabalho parece muito bem encaminhado, tá? Com relação ao cronograma, eu não tenho considerações, eu acho que agora a reta final é focar e se concentrar para fazer um texto de boa qualidade, apresentar todos os resultados que já tens, né? Sim. Então, as minhas dúvidas, tá? Primeiro, uma consideraçãozinha com relação ao texto do artigo. Tu fala na segunda página ali em usina termoelétrica operando intermitentemente, né? Acho que esse não é bem o termo correto. Ou ela está operando ou ela não está. A intermitência está relacionada às fontes renováveis. Ok. Renováveis que eu digo, eólica, por exemplo, né? Então, só tomar um certo cuidado com esses termos, que eu acho que não ficam muito bem. Ok. Tá? Bom, eu queria te perguntar, né, do ponto de vista do sistema elétrico, qual seria a diferença entre a falta trifásica ABC e a falta ABC terra? Qual é essa pergunta? Desculpa. Do ponto de vista do sistema elétrico, né, em termos de afundamento de tensão, corrente de conflito, qual seria a diferença entre a falta trifásica e a trifásica terra? E por que isso foi simulado? Porque se tu puder colocar lá no gráfico da figura onde tem os afundamentos. No caso, eu decidi fazer dois tipos de faltas, onde fosse uma simétrica e uma assimétrica. No caso, a gente pode observar que nas assimétricas vai ter a questão das oscilações, das distorções harmônicas, tudo mais. E eu tinha observado que, diante de todas as simulações para todos os tipos de faltas, as que mais tinham influência sobre o comportamento do parque, vamos dizer assim, eram as trifásicas aterradas, devido à sua componente, à sua corrente, e a monofásica era a que menos afetava, assim, na questão do trabalho. Tá, mas com relação às duas trifásicas, quer ver? Volta no slide 16 ali, por favor. Aqui. Isso aí. Tá vendo que a ABC terra e a ABC, elas estão sempre juntas ali, né? Os resultados me parecem até iguais. Por que eu tô te perguntando isso? Eu tô, na verdade, tirando uma dúvida, tá? O que a gente, da teoria de curto-circuito lá, eu sempre escutei falar que a falta ABC e a ABC terra seriam, do ponto de vista do sistema elétrico, a mesma coisa, né? Uhum. Então, por isso que eu tô perguntando, eu queria entender por que vocês escolheram essas duas faltas trifásicas aí, e o comportamento está muito similar, né, se a gente analisar esse gráfico aí. No caso, nas questões das faltas simétricas, a corrente da falta, ela vai ser, a corrente da falta trifásica, ela vai ser maior, fazendo com que a magnitude do afundamento de tensão seja mais severo. Então, tipo, independente da falta, tipo, trifásica ou trifásica aterrada, os comportamentos foram bem parecidos. Isso era, na verdade, esperado. Eu posso entrar aí para dar um auxílio a Renata aí? Por favor, Roberto.
Como bem a Mariana está perguntando e está observando, não? Para o sistema simulado, a falta trifásica e trifásica Terra são exatamente iguais, porque a nosso modelo do sistema de potência considera o sistema de transmissão equilibrado, sim? Então, nessas condições, os dois tipos de falta vão ter exatamente o mesmo resultado como foi verificado na simulação. Acho que só conseguiria ver diferenças caso tivesse um sistema elétrico considerando alguns desequilíbrios, e aí poderíamos ter o retorno pelo terra, que seria um pouco diferente, não, para os dois tipos de falta. Mas no nosso caso é exatamente igual. Ah, entendi. Ok. Bom, então, passada essa dúvida, eu tenho mais uma última dúvida, Renata. Se puder ir no slide 20. Sim. Aqui. Então, aproveitando essas dúvidas com a intenção só de contribuir para o trabalho, para que essas coisas estejam na dissertação, tá? Então, o gerador síncrono conectado à rede através do conversor, né, ele é modelado como uma fonte de corrente, com uma corrente máxima até de 1,1 PU nominal. Sim. Isso foi observado aí nas simulações que vocês estão fazendo. Houve uma... Repete, por favor, que está falhando a sua conexão, Mariana. Tá, ali no gráfico com a sobrecorrente do gerador síncrono, essa corrente máxima, ela chega ali aquele 1,1 PU, esse parâmetro ele é geral para todos os geradores síncronos conectados diretamente à rede através de conversor. Isso é aplicável a esse estudo de caso? No caso, ela vai ter uma variação mesmo até, tipo, 1,08. Tipo, ela fica bem controlada. Porque quando acontece a falta, ela meio que é desacoplado, né? O gerador. E ele Então, fica... Essa é uma outra, última consideração minha, né? O gerador síncrono, ele tem diferentes modos de operação durante uma falta, né? O Zero Power Mode e pode contribuir também com uma questão de reativo para auxiliar a recuperação dos níveis de tensão do sistema elétrico. E então, vocês consideraram que o gerador ele não contribui, correto? Sim. No caso, a gente considerou como ele foi desacoplado. Tá bem, as minhas dúvidas seriam essas. De novo, eu quero parabenizar pelo trabalho, muitos resultados e é super interessante. Eu acho que é um trabalho muito atual, dado o número de conexões de parques eólicos aí que estão presentes no nosso sistema, tá? Então, de novo, agradecer pelo convite e, de minha parte, seria isso. Tá? Então, obrigada, Mariana. Bom, muito obrigado, Mariana, pelas tuas perguntas. E com isso aqui, então, estaríamos fechando o seminário, não? Não sei se alguém dos alunos gostaria de fazer alguma colocação, alguma pergunta. Acredito que não, todo mundo está aí em modo observador. Eu só queria comentar sobre essa diferença das faltas trifásicas. Nessa figura que a Renata mostrou, foi analisado só a potência. Então, ficou igual porque a redução da potência é diretamente proporcional a essa redução da tensão. Só que nas análises do que... Agora eu estava vendo do artigo que a Renata submeteu para a conferência. Em função a falta trifásica terra e a trifásica sem o caminho para a terra, elas têm um comportamento diferente na recuperação da tensão. Tem um passo a mais na trifásica terra. E aí, com isso, as sobretensões no DC-Link e as sobrecorrentes nos conversores foram diferentes para os dois tipos de falta. Entendi. Obrigada, Roger, pelo esclarecimento. Tá. Obrigado, Roger, pelo teu esclarecimento aí, então. Mais alguém quer contribuir? Bom,
Então, agradecemos a todos. Aqui, normalmente, teríamos uma outra etapa agora, não? No seminário, para preencher a ata, não? Que, na verdade, a Miriam ainda não me viu a ata, eu vou receber depois. Então, a gente agora faz uma pequena reunião reservada só com os avaliadores da banca aí. E é isso, não? A ideia do seminário em andamento é fazer um controle do status do trabalho, fazer algumas sugestões. E nesse caso aqui, ficou bem no final do trabalho da Renata, não? Ela já está na reta final. Ainda estamos na fase de escrita, não, do trabalho. Uhum. E eu espero realmente que daqui a um mês a gente já tenha uma versão final para poder agendar essa defesa dentro do prazo razoável, não, de 24 meses. Então, agradeço a todo mundo pela participação. E, bom, a gente faz uma outra reunião agora privada somente com os avaliadores, certo? Ok. Obrigado. Tchau, bom dia. Tchau. Bom dia. Tchau, bom dia.